Então, galera, o processo é o seguinte, ó. Eu primeiro escolho, tá? Uma referência que tá aqui, ó. Essa referência aqui que eu escolhi, beleza? Então eu escolho uma referência, é o primeiro passo. Ó, essa daqui foi a referência, tá? Foi a referência. Então eu vou mostrar para vocês, essa é a referência, tá? Eu vou mostrar para vocês agora cada passo dessa pintura. Então qual é o outro passo que eu faço? O primeiro passo é escolher, né, a referência. Depois eu aplico uma queima na tela, que é essa cor amarela, com amarelo indiano. Essa tela ela mede 60 por 80. 60 por 80. Bom, então esse é o primeiro passo, queima. Depois, galera, eu vou aqui no tablet. Dou o zoom e deixo o desenho do tamanho que eu vou querer que ele fique ali, ó. Então aqui eu tenho uma proporção, né? Então eu calculo essa proporção para saber que tamanho eu coloco ali. Com esse tablet aqui, eu compro essas folhas transparentes, ó. Essas folhas transparentes. O nome desse papel é papel manteiga, tá? Papel manteiga. Então eu compro aqui esse papel, ele é transparente. Eu coloco ele sobre o desenho, sobre a Santa Ceia. Ó, coloco sobre a Santa Ceia e vou decalcando. Aqui tá ruim porque aqui tá muito iluminado, mas se você for para um local escuro você consegue ver o desenho perfeitamente. Então eu faço o decalque, tá? Faço o decalque, risco com o lápis aqui na parte de trás, com o lápis 6B, esse lápis aqui, ó, 6B, risco aqui na parte de trás, e tudo que eu risco aqui, depois eu venho aqui, ó, risco na parte da frente, e o desenho ele sai, ó, ele sai na tela, tá vendo aí? Ele sai na tela. Depois que ele sai na tela, vocês estão vendo aí que dá um pouquinho de trabalho, né? Eu venho com a tinta bem diluída e vou acendendo o desenho, tá? E vou acendendo. E aí eu formo todo o desenho, todo. Então dá um pouquinho de trabalho, o processo é um pouquinho lento, mas é um processo em que o desenho sai bem perfeito, tá? Mesmo sendo um processo um pouquinho demorado. Mas é um processo onde o desenho sai perfeito, não sai falhas, não fica desproporcional, tá? Deixa eu ver quem foi que falou comigo aqui. Joabson, boa noite. Flávio, boa noite. Maria Helena, boa noite. Idaci, boa noite. Antonieta, boa noite. Boa noite, Maria Elizabeth. Bom, agora vamos partir para outra parte que eu chamo de mapeamento das cores, tá? Eu chamo essa outra parte. Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Pronto, então tá aqui o desenho, tá? Eu fiz o decalque, depois acendi e agora eu vou trabalhar o mapeamento das cores. Esse mesmo processo eu estou usando aqui na aula das negras, ó. Tá vendo aí como tá ficando a tela? Já tá começando a ficar pronto, só falta mais uma aula para a nossa tela ficar pronta, beleza? Mais uma a gente termina. Então o mesmo processo que eu uso na aula das negras é o mesmo processo que eu vou usar para pintar essa tela aqui, tá? Bom, então você não vai pegar um pincel novo, você vai pegar um pincel velhinho assim, ó, pincel já meio maltratado, tá vendo? Porque aqui você vai meio que esfregar a tela, tá? E você só vai usar 3 cores, anota aí as 3 cores só, anota aí as 3 cores que a gente vai usar. Vamos usar apenas 3 cores. Eu vou deixar a referência aqui embaixo por enquanto, tá? Ela tá aqui, ó. Vou até baixar um pouco, afastar um pouco.
Pronto, a referência está aqui e o quadro está aqui. Essa tela mede 60 por 80. 60 por 80. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês e eu gostaria de obter respostas, tá? Eu pretendo fazer live essa semana todos os dias, de 7h30, como aconteceu hoje, até 9 da noite. Então, 1h30 de live todos os dias. Alguém que está aqui presente vai estar presente também nessas lives diárias. Se você é uma dessas pessoas que acredita que vai poder estar amanhã ou durante a semana, pretendo fazer live de segunda a sábado, todo dia, até terminar esse quadro aí, tá? Vamos ver quem falou comigo aqui. Maria Elizabeth, William Gustavo, que é o William Lipe, Regina Fernandes, Sandro Lira, mas menino, de 7h30 da noite às 9, 1h30, tá? Vou falar agora na língua correta, das 19h30 às 21 horas, tá? Vamos lá, vou começar, tá? Então, galera, vou começar trabalhando aqui com a tinta bem diluída. Peguei esse pincel aqui, vou baixar aqui um pouquinho agora, uma casinha só aqui, porque eu vou começar trabalhando essa parte aqui em cima. As cores que eu vou trabalhar, anota aí: vermelho, carmim, amarelo indiano e verde esmeralda. Só. Galera, hoje tem live, que é segunda-feira. Amanhã, que é terça-feira, tem live. Todas 19h30 às 21 horas, tá? 1h30 de live diariamente. Segunda tem live, terça tem live, quarta tem live, quinta tem live, sexta tem live e sábado tem live, tá? Vou correr aqui, beleza? Vou correr. A primeira coisa que vai fazer aqui é colocar essas três cores na paleta. Vamos lá. Carmim, amarelo indiano e verde esmeralda, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é pegar diluente. Tá aqui, ó. Meu diluente tá aqui. Meu diluente tá aqui dentro. Vou colocar ele aqui só para vocês entenderem o processo, tá? Ele tá aqui, ó. Você vai pegar só o amarelo, Você vai diluir 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. Entenderam aí quando eu falei 3 vezes? Você vai diluir 3 vezes, tá? 3 vezes. Até a tinta ficar assim, olha para ela. Viram? E esse é o ponto. Aí você vem aqui, ó. Vou pegar um pincel maior, tá? Esse ainda tá pequeno. Vou pegar o maior. Bom, vai ser de graça, tá? Não vai pagar nada não, é de graça. Todos à noite, de 7h30 até 9 horas. Só essa semana, tá? Semana que vem a gente volta ao normal. É só para fazer uma produçãozinha aqui. A tinta tem que estar bem diluída, beleza? Tinta bem diluída. Isso aqui tem que ser jogo rápido, tá? Não pode demorar não. Você vai pegar 3 vezes lá o diluente. Meu amigo Géres, Maria Elizabeth, Sandro Lira, Iraci. Usa aí qualquer pincel, tá? Tamanho 14 para cima, para espalhar essa parte aqui, ó. Com a tinta bem diluída. Nessa parte aqui do fundo. Lembrando que a referência é essa daqui, ó. Que você encontra em qualquer lugar aí na internet, no Google, no Pinterest, qualquer sitezinho desse de imagem, você encontra essa imagem aqui. Eu não preciso mandar para ninguém, porque ela é fácil de encontrar, tá? Se alguém tiver com dificuldade de encontrar, me avisa que eu envio. Mas ela é uma paisagem bem facilzinho de achar aí na internet.
Nessa fase eu não vou usar branco, tá? Nessa fase eu não vou usar branco. O pincel que eu estou usando é o número 16 da referência 424, já velho, já está meio aberto, tá? E aí eu estou usando ele só para espalhar tinta, ele já não dá mais para fazer acabamento. Certo, dona Antonieta, eu mando para a senhora, não tem problema não. Aí nesse fundo eu estou usando só amarelo puro, tá? Lembrando que na minha paleta eu tenho amarelo, vermelho e verde. Então eu pinto assim bem rápido, bem rápido, bem rápido, sem demora, sem tirar a mão do pincel da tela. Encostou a mão, vai espalhando. Pode ir batendo aí nos objetos. Quem não estiver encontrando, me avisa, vai lá no WhatsApp e me avisa que eu envio, tá? Eu envio para vocês. É só você dizer, ó, não estou encontrando, que eu mando, tá? Eu encontrei várias dessas. Essa é uma das mais comuns. Se você tiver Pinterest, botar Santa Ceia, ela aparece. Eu também vou jogar essa corzinha aqui na mesa, porque a mesa também tem essa tonalidade. Quem quiser, eu mando, tá? Quem quiser, eu mando. Eu estou escolhendo essa daí, porque a pessoa que pediu para eu pintar, ela não escolheu nenhuma. Ela disse que queria uma Santa Ceia, mas não falou qual. E me deixou livre para escolher. E eu gosto dessa porque essa tá, eu acho mais próximo do que provavelmente poderia ter acontecido, né? Já que aquela da Leonardo tem uma mesa muito linda, um templo, e aquilo está bem longe da realidade, tá? Eu preferi essa daqui, tá bom? Beleza, então terminei essa parte aqui, ó, do fundo amarelo. Agora eu vou trabalhar o marrom dali. Como é que faz o marrom? Esse marrom que tá aqui, ó. Tá? Esse marrom que tá aqui. Eu também pensei em pintar essa, mas essa tem muito detalhe. Eu já pintei essa daqui. Então eu corri, tá? Eu corri dessa. Essa daqui tá um pouco próximo, poderia ser, mas geralmente judeu não come em mesa, né? Então eu optei por essa daqui. Agora tem esse marrom aqui atrás, ó. Como é que eu faço esse marrom? Vamos fazer ele aí agora. Oh. Aí eu faço aqui, ó. Pego o vermelho, que é o carmim, né? O vermelho. Coloco amarelo e verde. E aí eu já faço marrom. Muito fácil, né? Vermelho, amarelo e verde. Mauro César. Seja bem-vindo. Vermelho, amarelo e verde faz marrom. Por isso que eu não compro marrom, por isso que eu não compro terra, por isso que eu não compro sépia, por isso que eu não compro preto, porque o marrom é muito fácil de fazer. É vermelho com verde. Quando quiser clarear um pouco, coloca o amarelo, tá? Eu vou trabalhar aqui para pintar bem rápido. Eu quero que esse quadro não demore muito. Essa tela é uma encomenda, tá? É uma encomenda. Teremos live essa semana todos os dias. Então você que está presente hoje já está convidado para as 19h30 para a live de amanhã. Isso amanhã vai ser o quê? Vai ser a continuação dessa tela aqui. Se ela estiver molhada, a gente já vai pular para outra, tá? A gente já vai pular para outra. Se ela não tiver no ponto de ser trabalhada, a gente já vai para outra. Então essa semana teremos live todos os dias, mesmo menos no domingo. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Pessoal, vocês sabem que eu também estava falando aí sobre o sorteio, né? Sorteio de 10 paisagens. Não foi possível porque a gente não conseguiu vender nem a metade dos números, tá? Nem a metade dos números. E também as telas demorou a chegar. Então as telas também não foram pintadas.
E eu vou adiar o sorteio para o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças. Sorteio no dia das crianças aqui, eu vou fazer o sorteio. Só vai ser o sorteio mesmo, a live vai ser só um sorteio no dia 12. Ok? Dia 12. Então quem quiser participar, aproveite, ainda tem vaga, tá? Já entreguei todos os quadros do sorteio, todos. Ninguém falta mais receber, todo mundo já recebeu. Agora a gente já vai fazer o sorteio novo dia 12. Sai do dia 7 de setembro e eu vou adiar para o próximo mês, tá? Dia 12. Quem quiser participar, tem muito número desocupado. Olha a quantidade de número que ainda está desocupado aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Por isso que eu não fiz, tá? Olha só. Olha só a quantidade de números que ainda estão desocupados. Não dá para fazer um sorteio desse, dá? Não dá, né? Então quem quiser participar do sorteio, tá? Praticamente aí, ó, 70, 80% dos números estão desocupados para o sorteio. Vou mostrar para vocês a tela do prêmio principal do sorteio da paisagem, tá? Tela. Essa daqui foi a tela da nossa aula, ó. Essa daqui vai ser sorteada, essa é o sorteio número 10, tá? Essa é a última, é a principal. Então quem ganhar no sorteio, no último lugar, vai ganhar essa tela aqui. O valor do sorteio é só R$10, galera, 10. Essa daqui é o número 10, tá? Quem ganhar por último vai levar essa tela aqui. O último sorteado, tá? As outras são telas menores. São telas 20 por 30. Essa daqui é a tela maior, que é a 30 por 40. Essa é a número 10, tá? Número 10, essa daí vai ser a tela sorteada número 10. Muito número desocupado, precisando de um dono para a gente poder fazer o sorteio. Essa tela da live foi escolhida para ser a tela principal, porque as outras vão ser menores, tá? Agora eu vou trabalhar um pouco mais escuro para começar a colocar nos cabelos, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o vermelho. Vou colocar de pincel, o pincel não é esse. Também não é esse. Esse aqui. Vou pegar aqui, ó, vermelho com verde, para fazer um marrom mais escuro. E agora eu vou começar a colocar nas partes escuras, que são essas partes aqui, ó, aqui, 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 por aqui, ó. Todas essas partes escuras eu já vou começar a colocar, tá? Para começar já a dar profundidade no quadro. Essa tela aqui é o número 10, tá? Do sorteio. Essa tela já está queimada dali, né? Agora eu estou fazendo o quadro. Essa tela aqui é o número 10 do sorteio. Quem quiser participar, entre agora que ainda tem muito número para você poder escolher seu número. Então vou começar agora a fazer a parte dos cabelos, as partes escuras, tá? Usando vermelho e verde. E com a tinta bem diluída. Eu toquei no diluente 3 vezes. Toquei no diluente 3 vezes. Essa tela que eu estou pintando é uma 60 por 80. Vocês viram aí que tem muito número, né? Muito número, por isso que eu não fiz o sorteio, tá? O sorteio ficou para o dia 12. Lembrando que o valor do sorteio é muito barato, tá, galera? É apenas R$10. Lembrando que quem for sorteado tem que pagar o frete, tá? Mas os fretes são bem baratinhos, galera. Tanto que todas as telas que foram sorteadas já foram entregues, todas. Não tem mais nenhuma aqui do sorteio.
todas foram entregues, tá? Justamente porque os donos já fizeram os pagamentos dos fretes, já receberam suas telas. As telas já estão na casa das pessoas. Teve gente que ganhou uma, teve gente que ganhou duas. Eu vou colocar aqui logo os escuros, tá? Todos os escuros do quadro já está sendo colocado. As partes mais escuras, com a tinta bem diluída, ó, bem diluída. Ela escorre, ó, tá vendo ela escorrendo? Bem diluída. Por que tá colocando tão diluída assim, Alexandre? Porque eu quero que ela seque rápido. Se eu não aplicar ela diluída desse jeito, ela vai demorar muito a secar. E eu não quero que ela demore a secar. Trabalhando aqui essa parte do cabelo. Agora trabalhar aqui a parte da barba e do bigode. Tudo bem diluído, tá? Tudo bem diluídozinho. Vai diluindo para poder deixar a tinta no ponto. E aí você vai trabalhando agora todas as partes escuras que você encontrar na referência. O escuro eu fiz usando vermelho e verde, tá? Não usei preto, não usei marrom. Agora eu vou passar um pouco para o outro lado. Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui também no Cristo. Vai colocando agora os pretos, tá? Os escuros. Já para ir separando a sombra da luz. Então nessa parte aqui, eu estou usando qualquer pincel que caiba aqui na brecha. Eu poderia usar o número 6, o número 10. Tanto faz. Eu vou usar aqui o 6, porque eu tenho umas brechas menores, e esse 10 está um pouco grande para entrar nas brechas, tá? Agora eu estou usando o número 6. Agora o número 6. E aí você vai começando a soltar o volume. Agora o que eu estou trabalhando é o volume. Vermelho com verde. Quanto mais verde, mais escuro, tá? Quanto mais verde, mais escuro. O vermelho que eu estou usando é o carmim, mas você pode usar o alizarim, você pode usar o magenta, você pode usar o vermelhão escuro chinês, tá? Não é obrigado você usar só o carmim. Eu estou usando o carmim porque eu tenho muito carmim aqui, que eu comprei tinta para vender, e algumas eu não vendia, eu fiquei com algumas cores aqui. E o carmim é uma cor que eu tenho bastante, por isso que eu estou usando o carmim, que é para usar. Mas a minha cor preferida nem é o carmim, eu prefiro o alizarim. Eu acho o alizarim melhor para fazer principalmente as cores mais escuras. Mas eu posso usar o carmim também, o resultado também é muito bom. Vamos colocando aí todos os escuros que você encontrar no quadro. Os escuros que eu falo são os tons de preto, tá? Aquelas cores que parecem preto, que não é, mas parece, né? Parece com preto, mas não é. Esse quadro é um quadro um pouquinho trabalhoso, mas é um quadro que vai ficar muito bonito, muito show. Nessa parte aí eu já vou colocar um pouquinho mais de verde. Alguém aqui já pintou essa referência? Essa já é a terceira vez
que eu estou pintando esse quadro aqui. Já é a terceira vez que eu estou pintando. Não existe só um jeito de pintar esse quadro, existem várias, né? Vamos lá. Estou colocando aqui essa parte escura, sempre trabalhando com o marrom, tá? Nessas partes escuras aqui, ó. E sempre um pouco diluído. Vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior. Esse pincel está um pouco pequeno para fazer essas partes maiores aqui. Então aqui eu também vou colocar o marrom. Sempre onde tiver essas partes escuras, você vai colocando usando o marrom. Aí depois é que você vai colocar as cores originais. Inicialmente você pode usar só o marrom. Eu já expliquei sobre essa parte do marrom. Essa parte do marrom é a mistura do vermelho com verde. Vermelho com verde. Aos poucos o quadro vai começando a criar um volume, tá? E tudo isso você vai alcançando aos poucos. Essa daqui eu pintei, essa é a terceira vez que eu estou pintando essa tela aqui. Eu acho que eu já pintei mais de 10 Santa Ceia. Mas essa daqui eu acho que é a terceira. Se não for a segunda, é a terceira. Não estou lembrado não. Mas eu já pensei, viu, Roger? Eu já pensei em criar uma Santa Ceia. Eu já pensei em criar uma Santa Ceia. Um dia eu vou criar uma Santa Ceia. Não inventar, criar, no sentido de pegar algumas pessoas, alguns personagens em um determinado espaço e criar uma Santa Ceia nova, uma que não existe ainda, tá? Contratar, né, algumas pessoas. Se um dia eu tiver condições, eu vou fazer isso. Dona Antonieta já criou uma que o Cristo está dentro d'água, a mesa está dentro d'água, né? Eles estão com água até a cintura e eles todos dentro d'água. Eu nunca vi uma Santa Ceia igual a dela. É a primeira vez que eu tinha visto, né, uma Santa Ceia como aquela. Então, não sei se foi ela que criou, mas é uma Santa Ceia inédita. Eu nunca tinha visto nada parecido. E eu já pensei em criar uma também, tá? Eu já pensei em criar uma também, fazer uma ao meu modo, né? Arrumar as pessoas. Tipo, eu acredito como o Leonardo da Vinci fez, né? Ele contratou as pessoas. Não sei se isso aconteceu. Tipo, todo mundo na mesa, ele foi pegando um por um. Eu acredito que ele não botou todo mundo no mesmo dia. Eu acho que ele foi esboçando personagem por personagem até criar todo aquele quadro ali. Eu tenho vontade de criar uma também, tá? Não sei, um dia desse eu crio um aí, pego aí 12 pessoas, 12 fisionomias diferentes, procuro alguém que tenha um semblante assim, que lembre um pouco, né, o semblante de Cristo. E aí eu coloco no meio e crio um cenário, né? Crio um cenário fictício, né, que eu fique mais perto do que eu acho que é legal. E aí criar uma Santa Ceia única. Essa daqui não é única de jeito nenhum, essa foi pintada já várias vezes, né? Eu já ouvi falar que teve uma pessoa que fez uma que tinha só índio, né? Todo mundo era índio na Santa Ceia. Eu me lembro também que teve uma que era só de vaqueiro. Eram 12 vaqueiros, né? Eu já vi também, não via pessoalmente, mas
ouvi falar, né, que teve essa daí também, que eram vaqueiros sentados à mesa com Jesus. Jesus era Jesus mesmo, não mudaram não. Fizeram Cristo lá, mas os discípulos eram todos vaqueiros. O de Dona Antonieta, está todo mundo sentado numa mesa, ao redor de uma mesa, dentro d'água. Todo mundo dentro d'água. No fundo tem uma água. Eu tirei a tela daqui de baixo, porque eu vou pintar essa parte aqui embaixo, tá? Olha aí como o quadro já começa a ganhar volume. Deixa eu baixar aqui. Pegar essa parte embaixo. Eu já ouvi de uma Santa Ceia que eram vaqueiros, uma Santa Ceia que tinham índios na mesa. Pegando aqui bem diluído, tá? Para terminar essa parte aqui embaixo. Quem aqui já pintou uma Santa Ceia? Dona Antonieta já pintou. Roger, já sei que já pintou. Me digam aí quem mais já pintou uma Santa Ceia. Quem já passou por essa experiência? É um dos quadros que eu gosto muito pouco de pintar. Não que eu não goste de pintar, mas pelo trabalho que dá, né? É muito trabalhoso, é muito detalhe. É muita gente para fazer. Santa Ceia, galera, é um quadro complicado, viu? Não é para todo mundo não. Eu me lembro que tem uma cliente, né, lá em Aldeia, que é um bairro daqui de Camaragibe, que a cliente me pediu para pintar uma Santa Ceia que media 1 por 1,50. 1 por 1,50. E eu fui lá na casa dela, era uma mansão. Chegando lá, conversei com ela, com o marido dela. A casa tinha sido toda decorada, né, pelo arquiteto. Uma arquiteta toda decorada. Uma casa que eu acho que valia mais de R$1 milhão. E ela pediu que eu pintasse uma Santa Ceia para colocar na mesa principal. E aí eu decidi, aceitei, né, a proposta. Só que eu disse, não, o pessoal tem dinheiro, né, eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Cobrei, nem tão caro assim, porque uma tela 1,5 m, né? 1,5 m por valeria aí uns 3, 4 mil reais. Fácil, fácil. E eu cobrei R$2.500 para fazer o quadro, só a tela, sem a moldura. Mas o marido dela não quis pagar. Achou caro. Já pensou? Um homem rico. Só a mesa dele eu acho que ter sido uns R$10 mil. Mas o quadro ele não quis pagar. Aí terminou que a gente fez uma proposta. Ele fez uma contraproposta de pagar 2 mil, de me pagar 1.000 de entrada e 1.000 na entrega. Eu estava realmente precisando bastante do dinheiro. E aí eu não pensei duas vezes, né? Não achei correto, não era para eu ter aceitado, porque eu acho que se eu não tivesse aceitado, ele ia pagar os 2.500. Mas eu estava precisando, não quis arriscar. E aceitei os R$2 mil do quadro e pintei a tela por 2 mil. A tela que valia aí uns 4 mil, 5 mil. Eu já fiz no barato, né? Fui por 2.500 e no final a tela terminou ficando por 2 mil mesmo. E muitas outras que eu já pintei.
Para poder valer a pena a tela dele, né? Ó, essa cor que eu estou usando aqui agora, ela é feita com amarelo indiano, carmim e um pouquinho de verde, tá? Amarelo, verde e vermelho. Agora prevalece o amarelo. Para poder dar essas cores aqui, ó. Que eu já estou começando a dar cor aos personagens, tá? Eu não perco muito tempo não, viu, galera? Eu já vou correndo e já vou dando adiantada aqui. Eu já vou pintando aqui esses utensílios, né, que são geralmente de barro. Vê mais o que é que tem nessa cor, tem essa roupa aqui também, ó. Eu estou procurando tudo que tem essa tonalidade aí, amarelada, tá? Tudo que tem essa tonalidade eu já vou colocando. Daqui a pouco o quadro já vai estar todo colorido. Vou tirar aqui porque eu vou precisar pintar essa parte. Lembrando que amanhã também tem live, tá? Amanhã também tem live. Não esqueçam de amanhã, tá? Trabalhar essa parte aqui, a tinta está bem diluída. Lembram que eu molhei 3 vezes. Isso aqui é só para ganhar cor, tá? Para a tela já começar a ganhar cor e a gente depois só vir detalhando. Daqui a meia hora mais ou menos a tela já vai estar com cor, já vai estar bonita, com bastante forma. Eu perguntei aí quem já pintou uma Santa Ceia. Digam aí pra mim quem pintou uma Santa Ceia, quem já pintou. Antonieta eu já sei que pintou. Roger já sei que pintou. Quem mais? Idaci já pintou a Santa Ceia. João Rivelli. Agora eu vou trabalhar uns tons mais esverdeados, tá? Vou pegar aqui o verde, ó, e vou diluir bem diluído. Verde esmeralda, não vou colocar branco. Por enquanto não. Quando eu quero a cor mais branquiçada, eu deixo ela bem diluída, tá? Para não ter que colocar branco. Como aqui é verde com branco, eu não quero colocar branco agora, então eu coloco o tom com verde bem diluído, tá? Bem diluído. Colocando essa parte do verde, verde, vermelho e amarelo. Pois é, talvez essa aí seja uma boa oportunidade, viu, Idaci? Você está assistindo a aula aí, você pode tentar, né? Tem outras partes verdes, que é do outro lado. Esse aqui é azul, mas pode ter a base verde. Eu demorei um pouco para criar coragem para pintar a Santa Ceia, mas não era nem não era pela dificuldade, era mais pela dificuldade, mas muito mais pelo tempo, né? Porque eu achava que ia ser algo muito demorado, pintar uma natureza, uma paisagem o quê? Uma Santa Ceia, e por isso que eu sempre fugia de tentar fazer, até que um dia eu recebi uma encomenda e pintei a primeira. Depois que eu pintei a primeira, já quase não parava mais, né? Já fui pintando outras e outras e outras. E já cheguei a pintar até 4 para uma mesma pessoa.
4 não, 5. Já pintei 5 Santa Ceia para uma pessoa só. Todas com a medida 70 por 1,40. 70 por 1,40, todas. Ficou faltando eu trabalhar aí mais alguns escuros, por isso que eu vou voltar de novo para cá, ó, vermelho com verde. Ficou faltando trabalhar alguns cabelos, tá? Vermelho com verde dá um marrom bem escuro, que é o que eu quero. Vou molhar. O que eu quero é um marrom escuro. Eu acho que também meu caso no início era medo, tá? Depois que eu pintei a primeira, que eu vi que não era tão difícil assim, aí eu perdi o medo, perdi mesmo. Hoje eu pinto, já peguei essa encomenda aqui. Essa encomenda, inclusive, eu já recebi o dinheiro, já gastei o dinheiro, já paguei as coisas que eu queria pagar, né? Por isso que eu estou correndo aqui para entregar logo. Por quê? Porque já é tela que eu já recebi. Então não tem por que eu demorar, senão o cliente vai achar, né, que eu não vou mais querer fazer porque eu já recebi. Depois eu vou mostrar outras telas que eu estou pintando aqui para vocês. Eu estou pintando também um São Francisco de Assis. Quem é que aqui gosta de São Francisco de Assis? Alguém aqui gosta? São Francisco. Eu vou mostrar para vocês aí o São Francisco que eu estou pintando. Esse São Francisco que eu estou pintando, eu que criei ele, tá? Eu peguei uma imagem de um lugar, uma imagem de outra e fui criando aí o São Francisco novo. Eu fiz isso por quê? Porque a pessoa que encomendou, ela falou uma coisa que eu achei legal, né? Ela me encomendou o São Francisco e disse assim: eu vou comprar um quadro seu enquanto você ainda está famoso, porque depois que você ficar famoso, seus quadros vão ficar muito caros. Eu vou guardar bem, porque você vai ficar famoso. Quer dizer, ela acredita, né? Acredita que um dia meus quadros vão ficar muito famosos, muito caros. E por isso ela decidiu comprar logo um antes que aumente bastante. Então, assim, como ela disse que quer comprar um quadro como se fosse um investimento, né? Então eu não poderia pegar uma cópia, né, da internet e reproduzir, tá? Eu não poderia fazer isso. Então eu decidi criar um quadro inédito para essa pessoa, já que ela acredita que os quadros, né? E vocês sabem que por exemplo, uma cópia como essa aqui não tem tanto valor como se eu criar um quadro. Como eu estou dizendo para vocês que eu vou criar uma Santa Ceia, essa Santa Ceia que eu vou criar, ela vai ter muito mais valor do que essa daqui que eu estou pintando. Por quê? Porque essa daqui tem muitas por aí, né? Já foi pintada por vários artistas. É uma tela comum, é uma releitura, é uma cópia. Mas aqui eu vou criar para essa pessoa, não é. Eu vou mostrar para vocês aí o desenho e vocês vão me dizer o que é que vocês estão achando aí da minha mais nova criação. Vou trazer aqui para vocês. Vou colocar aí para vocês verem, tá? Essa tela que eu estou criando, ela mede 90 por 70 por 60. 90 por 60. Vejam aí, a imagem eu já criei, né, o desenho. Falta agora pintar.
Mas eu criei o São Francisco, coloquei alguns animais, um galo, um coelho, uma ovelha, um viadinho, né? Outro ali do lado, um filhotinho, a mãe, o filho, filhote, outra coelha ali, um esquilo aqui no canto, um jumento, jumento tá ali também, né? O cavalo, o São Francisco, ó, uma pombinha, umas aves aí voando que eu ainda vou ajeitar, tá? Uma árvore. Então eu criei essa imagem aí. Claro que já tem algumas imagens parecidas que eu peguei esse São Francisco da internet, tá? Eu não criei um São Francisco inédito. Eu estou pintando um que já existe, mas eu modifiquei um pouco. E o resto não existe, o resto eu estou criando, tá? Esses animais ao redor aí, essa paisagem, é tudo criação minha. A única parte aí que não é criação minha é o próprio São Francisco, que eu tirei de outras imagens, tá? Mas a paisagem, os animais, foi tudo eu que saí pesquisando e colocando um por um. Fui colocando por um, a maioria eu coloquei olhando para cima, como se estivesse olhando para o rosto dele, né? Só que eu vou pintar essa tela aqui ao vivo, esse São Francisco ao vivo. Então por isso que eu gostaria que vocês estivessem presentes aí durante a semana, para a gente poder viver essa experiência junto, tá? O problema é que eu não sei exatamente ainda as cores que eu vou usar, se eu faço ele mais clássico, se eu faço ele mais estilizado. Eu ainda não parei para pensar direito sobre as cores que eu vou usar. Mas eu vou pintar junto com vocês, tá? E aí, vocês vão pintar junto comigo, vão estar aqui presente para a gente dar cor aí a esse São Francisco. Durante a semana a gente vai trabalhar nele, tá? Trabalhar agora uma cor bem diluídazinha aqui no Cristo. Beleza, então a gente vai trabalhar junto aí esse quadro, tá? São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais, o homem que protege os animais. Eu coloquei, talvez eu coloque mais animais, não sei. Também pensei em colocar leão, colocar zebra, mas depois eu desisti. Decidi colocar mais animal de fazenda mesmo. Vaca, cavalo. Também pensei em colocar uma vaca. Ainda cheguei a desenhar, mas depois apaguei, desisti. Pra também não ficar cheio demais, né? Eu terminei desistindo aí da vaca. Ia fazer uma vaca, mas desisti da vaca. Beleza, galera. Vamos lá. Agora eu vou partir para essa parte de cá, ó. Trabalhar um pouco aqui. Aqui eu usei um pouco de amarelo bem diluído. Tudo muito bem diluído, que é para secar rápido, tá? Tudo bem diluídozinho, que é para secar bem rápido. Quem é que vai estar presente aí durante a semana para pintar com a gente?
Assim tá mais o São Francisco. Ed Silva, tem algumas telas para pintar, só que estou sem ideias. Pois é, para você ter ideia, você tem que sentar, né? Sentar e trabalhar. Eu li um livro, viu, Ed? Eu vi um livro que ele dizia assim: a inspiração tem que encontrar você sentado produzindo. Então pega a tela, queima a tela, começa a rabiscar a tela, esperando a musa aparecer. Mas se você não vai lá, a musa não aparece, né? A musa só aparece para quem vai estar lá esperando por ela. Ela não vai aparecer para todo mundo. Então você tem que ir lá. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu sempre estou aqui produzindo, sempre estou aqui pintando. Com inspiração ou sem inspiração, eu sempre estou aqui pintando, tá? Eu não espero a inspiração aparecer para poder vir pintar, não. Eu já venho pintar e a inspiração, se ela vier, né, ela já vai me encontrar trabalhando, tá? A inspiração, se ela vier ou não vier, ela precisa lhe encontrar já trabalhando. Vou pegar aqui, ó, esse vermelho com esse amarelo. Ó, vermelho, francês com amarelo. Vou diluir bastante. Vou diluir. Deixar ele bem diluído 3 vezes. Vou tirar o excesso do pano e vou começar a dar cor aqui na parte do rosto. Ficou muito claro, por quê? Porque ainda não está tão diluído. Ficou escuro. Porque ainda não está diluído. Precisa diluir mais. Vou colocar essa cor nas partes onde for pele, tá? Só nas partes onde for pele. Pode usar a cor um pouco mais rosada, agora tem que ser bem diluída mesmo, como se fosse uma lama. Em todas as partes onde você achar que for pele, você vai colocar essa cor aí. Vermelho com amarelo. O livro que eu li, vocês também podem ler, tá? Se vocês quiserem, eu digo aí o nome dele. Eu só não lembro o nome do autor. Mas o livro é muito interessante. Quem gostar de ler, né? Não sei aqui quem gosta de ler. O livro fala um pouco sobre arte, sobre inspiração. Ele fala sobre algo chamado resistência. Eu já ouvi falar em algo chamado resistência. Ele fala muito sobre resistência. Praticamente todo o livro vai falar sobre resistência, né? O nome do livro é A Guerra da Arte. Alguém aqui já leu esse livro, A Guerra da Arte? Se você não leu, leia. A Guerra da Arte, galera. Um livro aí de muita qualidade, tá? Vai falar bastante sobre resistência. Algumas pessoas vivem
sem saber que a resistência existe. Só que a resistência ela está em todo lugar. É bom você ter consciência da presença dela. Senão você vai desistir sempre de tudo que você faz, você vai desistir. E desistir fácil, né? Olha o quadro como já está começando a ganhar beleza. Quem aqui já ouviu falar em algo chamado resistência? O poder da resistência. Quem não ouviu falar precisa ler esse livro, tá? Esse livro abriu sua mente para muita coisa, mudou muito minha vida. Esse livro deu uma mudadazinha na minha vida, não mudou muita coisa, porque eu já tinha uma noção, mas mudou um bocadinho, tá? Olha como o quadro já começa a ganhar volume, né? Rapidinho. Alguém já preparou para contar quantos discípulos tem nesse quadro? Quantos? Perceberam que aqui só tem 11? Não tem 12? Tá faltando gente aí, né? Quem é que tá faltando aí nessa cena? Quem está de fora, né? Quem ficou de fora? Quem ficou de fora aí da Santa Ceia? Quem é que não está aparecendo aí na imagem, né? Alguém ficou de fora aí. E aí, galera, quem foi que ficou de fora? Quem é que sabe? Luciana Rosa, seja bem-vinda. Como eu falei para vocês, alguém ficou de fora aí da Santa Ceia, né? Nessa referência aqui. E aí eu estou perguntando para vocês quem foi que ficou de fora. Alguém sabe me dizer quem foi que ficou de fora? Quem é que não está aparecendo aí? Pegar um pouquinho do marrom para trabalhar essa parte aqui atrás. Vou trabalhar um pouco mais esverdeado. Quem foi que ficou de fora aí nessa imagem? Quem é que sabe dizer? Cadê? O pessoal não vai responder não. Quem é que não está aparecendo aí nessa imagem? Eu estou vendo que nessa imagem a gente só tem 11. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não conta com Cristo, né? São 12 os discípulos. Tá faltando um. Quem é que está faltando aqui? Tá faltando alguém.
Agora eu vou trabalhar aí a parte da sombra. O Judas. Certa resposta. Está faltando o Judas. Na verdade ele não está faltando, né? Ele está saindo lá atrás, ó. Ele está indo de costa ali na frente. Ele está se retirando do local. Essa parte, ela está lá naquela cena onde Jesus disse que alguém ia traí-lo, né? E eles começaram a se olhar para perguntar quem iria trair. Ninguém disse que iria trair, porque até realmente ninguém tinha traído ainda. E ele olhou para Judas e disse: pode ir fazer o que você vai fazer. E aí Judas se levantou e foi. Judas se levantou e foi embora. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem aqui, respondam, tá? Por favor, participem aí. Quem aqui conhece um pouco da história do Judas? Alguém já leu algo sobre Judas? Sabe algo sobre ele? Quem era ele? Como era a personalidade dele? Por que ele traiu? E aí, dona Antonieta? Por que Judas traiu Jesus? Porque ele era ganancioso? Porque ele era o quê? Egoísta? O que mais... qual foi o que mais motivou, né? Que mais motivou Judas? Porque Judas andou com Jesus, Judas viu Jesus curar, Judas viu Jesus ressuscitar, Judas viu um monte de coisa acontecer, e no final de tudo, ele ainda traiu Jesus, né? Vendeu Jesus. Alguém sabe? Na verdade, a verdadeira causa não foi ganância, tá? Não foi ganância. Ele apenas tentou ganhar mais alguma vantagem em cima, mas não foi ganância. Se fosse só ganância, ele não tinha se suicidado, né? Esse também não foi a causa, tá? A causa ainda não foi essa, porque Jesus não poderia fazer isso com ele, né? Porque aí ele ia se perder. A escolha foi só dele. Jesus mandou ele fazer o que tinha que fazer, porque Jesus já sabia, conhecia o coração dele, mas não, ele não veio ao mundo para fazer isso. Ele fez por escolha própria, tá? Jesus poderia ter sido crucificado por outra maneira, não precisava ser através da traição dele, né? Quem aqui já ouviu falar num povo judeu na época chamada os Zelotes? Alguém aqui já ouviu falar nos Zelotes? Quem aqui já ouviu falar nos Zelotes? Quem já ouviu falar nos Zelotes? Alguém já ouviu falar nos Zelotes? Na época lá de Jesus, os Zelotes, quem já ouviu falar nos Zelotes? Alguém já ouviu falar nos Zelotes? Sim, não, talvez. E aí, alguém já ouviu falar? Em alguns filmes da crucificação de Jesus, ele mostra os Zelotes, tá? Alguém já ouviu falar?
toda explicação começa a partir dos zelotes. Para você entender por que Judas traiu Jesus, você teria que saber quem são os zelotes. Anotem aí, depois vocês pesquisam, sabe, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês quem eram os zelotes. Os zelotes eram um grupo de judeu que não aceitava o domínio romano, né? Eles não aceitavam o domínio romano, então eles eram uma espécie de rebeldes, tá? Era uma espécie de rebeldes. Eles não queriam aceitar o domínio romano, até porque os judeus eram muitos e os romanos eram poucos. Só que o judeu, ele aceitava o domínio romano, né? Então imagine aí 10 leões tomando conta de uma manada de búfalo. Se os búfalos não se revoltarem, os leões vão continuar tomando conta. Agora, se os búfalos se unirem, né, e se rebelarem contra os leões, coitados dos leões. Então imagina aí, 10 leões, né, tomando conta de uma manada de búfalo. Os búfalos têm medo dos leões, então eles aceitavam ser dominados. Mas os zelotes eram búfalos que não aceitavam, eles não queriam aceitar de jeito nenhum o domínio romano. E Judas era um desses zelotes, tá? Judas era um zelote. Quando ele conheceu Jesus, ele viu em Jesus um potencial, né, para levar o povo contra os judeus e assim criar uma rebelião contra os romanos. Então Judas, ele era um zelote, ele não aceitava o domínio romano, só que ele não conseguia fazer o povo se revoltar. Por quê? Porque ele não tinha o poder de liderança, né, que Jesus tinha. Então quando ele viu Jesus, guiando multidões, né, ele disse: opa, achei o homem que vai libertar o povo judeu dos romanos. Então ele se juntou ao grupo dos discípulos na época, né? E ele foi escolhido. Claro que, se a gente for olhar pelo lado bíblico, Jesus já sabia as intenções dele. Só que ele se uniu meio ou bastante mal intencionado, né? Ele queria apenas manipular. Era a única coisa que ele queria, era manipular. Ele não estava disposto a obedecer, nem guiar, nem seguir. Ele entrou para manipular Jesus. Só que tem um livro que eu li também sobre isso aí, que diz o seguinte, que se a gente, né, eu e vocês, fôssemos escolher 12 seguidores, talvez Judas fosse o único que a gente iria escolher. Os outros a gente ia demitir, porque eram pessoas brutas, sem escolaridade ou com baixa escolaridade, tá? A maioria não sabia ler. Alguns sabiam ler, eram desonestos, outros eram muito ignorantes, né? A maioria eram pescadores. Pescador, você sabe que não são pessoas muito bem instruídas, né? Imagina naquela época, muito menos do que hoje. E Judas era o único que tinha experiência com liderança, que sabia ler, que sabia contar. Então, eu e você, na época, só teríamos contratado Judas e mais nenhum. Todos os outros a gente não teria aceitado o currículo deles, né? Ou teriam jogado fora. Então, Judas, né? Alguns outros também eram, né? Que eram cobradores de impostos e tal. Mas na época eram consideradas pessoas desonestas, né? Desonestas. Pedro era muito ignorante, que era chamado filho do trovão, era muito bravo, muito violento, e outros aí que eram bem complicados de trabalhar. E Judas era o único que tinha experiência com liderança, sabia ler, sabia. Por isso que eu digo que a gente não sabe escolher, porque a gente contrata pela aparência, né? A gente geralmente escolhe nossos amigos pela aparência e tal, e na verdade a aparência, né? A instrução, a inteligência e às vezes até os estudos
não fala muito sobre o caráter nem a personalidade da pessoa, né? Por isso que eu costumo dizer que todos somos iguais, independente de classe social, independente de instrução, independente de riqueza. Por quê? Porque nada disso diz quem realmente é a pessoa, né? Tem muita gente que está aí de paletó e gravata, faculdade em Harvard, né? E, no entanto, são pessoas desonestas que estão aí destruindo nosso país. Então, riqueza, conhecimento não significa muita coisa, né? Então, Judas era o mais qualificado de todos, porém, no entanto, ele só estava ali para manipular e mais nada. Apenas manipular Jesus para jogar Jesus contra os discípulos. E alguns filmes mostram que ele chega a falar com Cristo, né? Com Jesus, para que Jesus organizasse uma revolta contra os judeus, contra os romanos. Mas Jesus, né, por várias vezes, tenta dizer a Judas que o reino dele não é desse mundo, tá? Que o reino dele não é desse mundo. Só que Judas não consegue aceitar, né? Ele não consegue aceitar. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, que ele é ovacionado, que ele entra um pessoal com aquelas palmeirinhas, né? Jogando para o ar, aquelas palmeirinhas, aquelas palmeiras, né? E ele vê o quanto Jesus é idolatrado ali naquele lugar, né? Admirado, é seguido. Ele diz, pronto, agora é a minha oportunidade, né? E ele já conhecendo que os fariseus tinham muito interesse em pegar Jesus, ele aproveita para ganhar um troquinho, né? Qual é o pensamento de Judas? Ele pensa o seguinte, mais ou menos isso, que ele manipula a situação. Então, quem manipula a situação, geralmente também estuda a reação das pessoas, né? Ele tenta estudar a reação. Então, o manipulador, ele tenta sempre estudar qual vai ser sua reação diante da situação. Então, ele pensou o seguinte, eu entrego Jesus, o povo se revolta, e eu ainda ganho um dinheirinho por fora, né? Foi o que ele pensou, galera. Foi o que ele imaginou que iria acontecer. Então ele disse, eu vou entregar a Jesus, tá? Eu vou ganhar aqui 30 moedas por fora. O povo vai se revoltar contra os romanos. E eu tô livre, né? Livre dos romanos. Jesus vai liderar aí a revolta. E eu ainda vou ganhar 30 moedas. Então foi o que ele calculou, tá? Foi tudo que ele calculou. Só que na verdade ele não queria matar Jesus. O que ele planejou era que tudo isso ia acontecer. Esse era o cenário que ele imaginava, né? Só que Jesus já tinha avisado a ele várias vezes que o reino dele não era desse mundo. Só que quando ele entregou Jesus, que ele viu a reação do povo ser totalmente inversa do que ele pensou, né? Ele viu Jesus ser preso, ele viu o povo revoltado, não viu revolta, ninguém se revoltou quando Jesus foi preso. Aquele povo todo, né, que dizia que amava Jesus, aquele povo todo que levantou a palmeira, né, quando Jesus entrou em Jerusalém, agora estava totalmente contra Jesus. Então, quando ele viu aquilo, que ele percebeu que ele tinha feito, ele tentou desfazer, né? Ele tentou desfazer, mas só que o que ele tinha feito não tinha mais solução. Não dava mais para reverter o que ele fez. Então ele ficou com remorso. Ele viu a bobagem, né, que ele fez, porque ele esperava que o povo ia se revoltar, mas o povo não se revoltou. Então ele quis corrigir, mas já não dava mais para corrigir, o mal já estava feito e agora já era. Então é quando bate o remorso, né? E ele percebe a besteira que ele fez, que não tinha mais como voltar atrás. Então agora já era. Então, como maneira, né, de se punir pelo que fez, ele diz que ele atentou contra a própria vida, né? Como forma de arrependimento. Mas a palavra aí não é arrependimento, a palavra sim é remorso, né? Porque ele viu aí a bobagem que ele fez, não tinha mais como reverter, e ele
por não gostar do que fez, nem da reação do que iria acontecer, ele se autopuniu, né, em forma de arrependimento. E aí já era para ele, e até hoje ele é mal visto, né, na história. Além de tudo, ele era ganancioso, o caráter dele era um caráter meio duvidoso, né, porque ele era ganancioso e ele sempre gostava de um dinheirinho, né? Ele era um pouco desonesto, ele era desonesto também. Além de desonesto, ele era ganancioso, e tudo isso estourou nesse único dia, né, onde ele tomou a decisão, e por ser uma pessoa de um caráter duvidoso, ele tomou atitude por si próprio. E aí só fez se cumprir o que já estava escrito, né, que já dizia que ia acontecer. Isso que eu estou dizendo para vocês é o que tem lá no livro, tá? Não estou dizendo que é o que é, ou que é assim, que não é assim. Isso está no livro que eu li, beleza? Você pode pensar diferente, não é obrigado a aceitar essa versão como verdadeira, até porque quem contou a história não estava lá, né? Mas aí ele fez toda essa dedução aí do acontecimento, não mostrando Judas como um total vilão, mas como uma pessoa sem sabedoria, né? Uma pessoa que não parou para pensar no que estava fazendo, uma pessoa precipitada, uma pessoa egoísta, gananciosa, como às vezes até a gente também é, né? Às vezes também somos assim, desse jeito. Isso está dentro do livro que eu li, não estou dizendo que é a história original, né? Não significa que a minha está certa, que a sua está errada, nem que a sua está errada, nem que a minha está certa. Mas isso tudo aí eu li porque eu sou curioso, eu gosto de encontrar respostas para as coisas. E aí eu li sobre isso e fala tudo isso aí que eu contei para vocês sobre a história de meu amigo Judas. Eu não tenho raiva dele não, não tenho nada contra ele, viu? Eu nunca malhei o Judas, e também quem vai julgar ele não sou eu, né? Se realmente a história foi verdadeira, não vou ser eu que vou julgá-lo, né? Pois é, se você assistir o filme com esse olhar que eu estou dizendo, você vai ver essas cenas acontecer, tá? Qual é a cena? Uma cena que ele tenta convencer Jesus, né, a criar uma revolta. Tem essa cena no filme, tá lá, pelo menos no que alguns que eu assisti tem. Beleza? A cena também que ele se arrepende, ele volta lá para os fariseus e tenta devolver o dinheiro, porque ele se arrepende, né, do que fez, viu a bobagem que fez, não foi como ele planejava, né, não era o que ele queria que acontecesse, que Jesus fosse entregue. Vocês sabem que uma pessoa gananciosa, ela não vai se arrepender do que faz, né? Ela não vai se arrepender. Ele se arrependeu por quê? Porque ele esperava uma coisa, ele esperou muito tempo por aquele momento, né? Ele ficou perto de Jesus por muito tempo, esperando o momento ideal, até que o momento ideal aconteceu, que foi justamente quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Que estava tendo uma festa lá, multidão, muita gente. Então ele disse, a hora é agora, né? Como ele sabia que os fariseus já estavam querendo prender Jesus, pronto. Ele pensou, vou entregar e ainda vou sair ganhando troquinho por fora, né? Mas aí é como diz, a gente calcula uma coisa e no final acontece outra totalmente diferente, porque a gente não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa diante da situação. A gente pensa que sabe qual vai ser, né? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu uma vez planejei uma atitude achando que a reação da pessoa ia ser uma, e quando chegou na hora a pessoa reagiu totalmente diferente do que eu pensava. Eu esperava uma coisa e a pessoa reagiu totalmente contrário do que eu pensei. Então, galera, para a primeira fase, que a gente chama de mapeamento, a tela vai ficar nessa fase aí, ó, a tela já está aparecendo com a referência. Vou convidar vocês a participarem do sorteio, quem quiser. A gente está com o sorteio aí com as telas. Ó, já está ficando parecido, vocês estão percebendo?
já está ficando parecida, tá? E na próxima aula a gente vai ganhar mais volume. Volume nas cores, tá? Vai trabalhar mais a sombra, vai trabalhar mais o brilho. Como eu falei para vocês, a live ia terminar de 9h30. Já passou, né? Ok, na próxima aula a gente vai dar mais profundidade. A próxima aula é quando, professor? Amanhã. Amanhã já é a próxima. Provavelmente na quarta-feira a gente já está terminando esse quadro, tá? Na quarta-feira. Quero agradecer a vocês. Quem quiser participar do sorteio, as telas dos sorteios. Essa daqui, ó, já está pronta, tá? Também temos os cursos, galera. Curso de paisagem, curso de flores, natureza morta. Temos os cursos da negra que a gente está fazendo. Tem o curso de desenho que vai entrar em promoção, o curso de desenho. Então amanhã, às 19h30, a gente retorna, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal. Amanhã, 7h30, tá? 19h30. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.